Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Espírito, Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparamo-nos para o mês da Bíblia, que neste ano traz o profeta Ezequiel como livro para nossa reflexão, a busca do Espírito que vivifica. Hoje nós ouviremos o profeta falar da importância de saber ler os fatos, os acontecimentos, perceber a ação de Deus no dia a dia, nas coisas simples, pequenas que acontecem conosco. A sabedoria que vem do Espírito que nos ajuda a ler os fatos, a compreender os sinais de Deus. Façamos então a nossa oração. Senhor, como o profeta Ezequiel, somos chamados a profetizar. Queremos alimentarmos-nos de vossa palavra, pois ela é doce como mel e nos fortalece para a missão. Reconhecemos nosso mau procedimento, toda ganância, egoísmo e soberba, que tanto mal tem acarretado à humanidade e à nossa casa comum. Somos todos responsáveis. Vós, que sois o bom pastor e que jamais abandonais vosso povo, enviai-nos o vosso Espírito para que possamos passar da morte para a vida, dos ossos ressequidos da violência, da guerra, do narcotráfico, da escravidão, da destruição da natureza, nasça vida nova pela ação do vosso Espírito, gerando comunidades unidas, fortalecidas pela partilha do pão da palavra, na construção de um mundo de solidariedade, justiça e paz. Amém. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão hoje está no capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 23 a 29. Vamos ouvir com bastante atenção. A tua palavra é para mim doce alimento para minha alma. Ouvirei a tua voz, ouvirei a tua voz, ouvirei a tua voz. Leitura do livro do profeta Ezequiel.
de 23 a 29. Então a palavra de Javé veio a mim nestes termos: Filho do homem, os habitantes das ruínas da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi dono desta terra. Pois nós agora somos muitos, e com maior razão recebemos essa terra como propriedade. Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Javé: vocês comem em cima do sangue, levantam seus olhos para os seus ídolos e derramam sangue. E ainda vão continuar donos dessa terra? Vocês se apoiam nas espadas, praticam abominações, cada um desrespeita a mulher do seu próximo, e vão ainda continuar donos da terra? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Javé: juro por minha vida, aqueles que estão entre as ruínas serão mortos pela espada. Aqueles que estão no campo serão alimento para as feras. E aqueles que estão em grutas e cavernas vão morrer de peste. Farei da terra um lugar arrasado e deserto. O orgulho da sua força vai se acabar e os montes de Israel ficarão desertos sem nenhuma transeunte. Quando eu fizer de Israel um lugar arrasado e deserto por causa de todas as abominações que praticaram, eles ficarão sabendo que eu sou Javé. Palavra do Senhor. Este texto que acabamos de ouvir mostra como os habitantes de Jerusalém não aprenderam a lição dos fatos. Desde muitos anos, os profetas vinham falando, mas o povo não lhes dava atenção. No ano 597, Jerusalém foi ocupada pelo exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 10 anos depois, em 586, Jerusalém foi ocupada novamente e totalmente destruída. Muita gente foi morta, uma grande parte das lideranças foi levada para o cativeiro. Mesmo assim, os que sobraram em Jerusalém não aprenderam a lição dos fatos e continuavam achando que eles eram o povo verdadeiro de Deus com missão importante a realizar. Descaradamente, eles diziam ao profeta Ezequiel: Abraão era um só e foi dono desta terra. Pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva. Difícil imaginar uma cegueira maior. Realmente eles não aprenderam a lição dos fatos. Nós podemos então nos perguntar, olhando para a nossa história aqui no Brasil, será que nós aprendemos a lição dos fatos mais recentes da nossa história? Ou continuamos de olhos vendados? E nas nossas igrejas, estamos sabendo evangelizar ou apenas mantemos as tradições antigas? Será que nós aprendemos a ler os sinais de Deus na realidade, na nossa história, ou ficamos cegos? Deus disse a Ezequiel a respeito do povo que sobrou em Jerusalém: Filho do homem, os habitantes das ruínas na terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi o dono desta terra. Pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva. Continuam obstinados em seu caminho errado. Realmente eles não aprenderam a lição dos fatos. Jerusalém foi invadida, tudo foi destruído, muita gente morta, sem terra, sem templo, sem culto, sem sacerdócio, sem rei, sem lideranças fortes, sem futuro. E mesmo assim, apesar de tudo isso, no pequeno grupo que sobrou na Babilônia, foram surgindo as mais variadas propostas em vista da reconstrução do futuro. No entanto, quase ninguém soube ler a lição dos fatos. Alguns continuavam mantendo as mesmas ideias de antes,
presos às imagens do passado, enquanto outros buscavam novos rumos. Podemos então, resumidamente, dizer um pouquinho sobre as ideias de 4 grupos que ali viviam. O grupo monarquista, liderado por Zorobabel e o profeta Ageu, imaginava o futuro como um retorno ao passado. Eles queriam restaurar a monarquia de Davi. Eles não aprenderam a lição dos fatos e não tiveram futuro. Simplesmente desapareceram. O Império da Pérsia jamais iria permitir a existência de um reino autônomo e independente nas suas fronteiras com o inimigo que era o Egito. O outro grupo era o grupo sadoquita, liderado pelo sumo sacerdote Josué e pelo profeta Zacarias, inspirados na profecia de Ezequiel e ligados ao grupo sacerdotal. Queriam para o futuro uma comunidade puramente religiosa. Seu objetivo era restaurar o culto antigo, mesmo sendo colônia do Império Persa. Eles contribuíram para a reconstrução do templo e para a reorganização do culto, mas não tiveram muita influência no novo rumo da caminhada do povo. A nova situação política sob o regime e a dominação da Pérsia não o permitia. A posição política desse grupo permaneceu hegemônica até o tempo de Jesus. Era a situação defendida pelos saduceus em sua sujeição a Roma, tendo em vista a preservação do templo. O terceiro grupo mostrava total submissão ao Império Persa, como garantia de sobrevivência do povo. Era defendido por Neemias e Esdras, funcionários do Império e, portanto, identificados com a política persa. Os dois procuravam organizar o povo como uma comunidade religiosa autônoma, na mais perfeita observância da lei de Deus. De certa forma, representavam em Judá os interesses da Pérsia. Eles tiveram muita influência na reorganização do povo no período pós-exílio, com a promulgação da Torá. O quarto grupo, o grupo dos discípulos de Isaías, tinha outro modo de pensar. Eles não queriam reeditar o passado, nem reconstruir o templo, nem pensavam na restauração do culto, nem buscavam apoio no poder do reino da Pérsia, mas se perguntavam: o que será que Deus nos quer dizer através dessa tragédia do cativeiro que nos abateu? Eles eram um grupo que se inspirava no testemunho do profeta Jeremias e via a missão do povo de Deus não como um grupo de influência e de poder, mas como um grupo de prestar serviço. Era como um movimento subterrâneo lá na base, que foi crescendo ao longo dos séculos e reapareceu em Jesus, que dizia: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. É deste grupo que vieram os 4 cânticos do servo de Deus presentes no livro do profeta Isaías. Jesus inspirou-se nesses cânticos do servo para descobrir e realizar sua missão como Messias, o servo de Deus. Eu não vim para ser servido, mas para servir, como fala o evangelista Marcos no capítulo 10, versículo 45. Então é muito importante nós nos perguntarmos quais as lições nós tiramos dos fatos ocorridos em nossa história. Não podemos fechar nossos olhos para o que aconteceu, o que se passou, e buscarmos o entendimento. Peçamos o Espírito de Deus, esse Espírito que dá vida, que Ele venha, nos ilumine, nos faça compreender a história e compreender os caminhos que devemos trilhar. Aqui estão os profetas que nestes tempos nos deram a esperanças e forças para andar, para andar. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio
Padre Jesus Moreira de Rezende, um bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Padre Jesus era missionário da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora. Exerceu sua vocação profética em várias paróquias de Minas Gerais e Mato Grosso. Por onde passou, deixou marcas, provocando nas pessoas ardor missionário. Com grande zelo pastoral, foi um grande incentivador de grupos de reflexão da Palavra de Deus. Dizia ele que os grupos de reflexão são menina dos olhos da comunidade. Na paróquia de Mutum, mobilizou uma campanha de trocar armas por Bíblias. Sua alegria e simplicidade eram cativantes. Dava atenção a todas as pessoas sem qualquer discriminação ou indiferença, com carinho especial aos mais pobres e humildes. Padre Jesus deu grande apoio à formação de associações comunitárias, construção de casas populares, sindicato dos trabalhadores rurais. Foi incentivador e apoiador da pastoral da saúde através do bioenergético e o uso da homeopatia. Dinamizou a formação da Pastoral da Juventude Rural na Diocese de Caratinga e organizou várias missões para outros estados. Seu trabalho profético de apoio à luta pela terra inspirou o surgimento de um assentamento da agricultura familiar no município de Espera Feliz. Faleceu em 26 de setembro de 2008. Padre Jesus Moreira de Rezende, presente na caminhada. O Evangelho não pode ficar parado. Vou anunciá-lo, esta é minha obrigação. A messe é grande, precisa de operário. Vou cooperar na evangelização. Sou mensageiro enviado do Senhor. Onde houver trevas, irei levar a luz. Também direi a todos que Deus é Pai, anunciando a mensagem de Jesus. Obrigado, Farinhada e Eliane, pela partilha de tão belos testemunhos que provocam tanto a cada um de nós. Homens e mulheres que souberam ler de fato os sinais de Deus na história da humanidade e deram sua contribuição para que o reino de Deus se fizesse presente. Que nós possamos também pedir ao Senhor o espírito de sabedoria, de entendimento, que nos ajude a ler os fatos do nosso cotidiano e a darmos respostas acertadas ao chamado de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.